Bom dia! Feliz sábado para você que veio na casa do Senhor, para que juntos possamos adorar a Deus. E como Deus é bom e maravilhoso, né? Ele concede tantas bênçãos e desde a escola sabatina, desde as orações, os hinos e as mensagens musicais, e isso nos preenche, né? Nos dá alegria, porque ainda que tudo dê errado na sua vida, ainda que todos os seus empreendimentos não deem certo, ainda que todos te abandonem, se você tem Jesus, você tem tudo. Sim. Inclusive a vitória. Em Cristo somos mais do que vencedores. Ele nos amou, Ele te ama. Ama com amor eterno. Ama com amor incondicional. Por isso Ele é digno de toda honra, louvor e glória. E aqui estamos pela graça dEle para prestar louvor e adoração ao grande Deus, o grande Criador. Ontem nós vimos a respeito da grande promessa que Jesus nos fez. Ele prometeu que voltaria. Ele prometeu que estaria preparando um lugar lá no céu. E quando ele terminasse de preparar esse lugar, ele iria voltar outra vez. E nos levaria para estar para sempre com ele. Por isso nós vimos ontem que ele vem nas nuvens do céu com poder e grande glória. Não vem mais como um bebê frágil, mas vem como Rei e Senhor. E aqueles que foram fiéis à sua palavra, aqueles que aceitaram a sua graça, aceitaram a salvação, irão com ele para a pátria celestial. Nós estamos nesse processo de preparação para esse dia. Aqui, essa vida na terra é passageira. Por isso não se apegue às coisas desse mundo, ao dinheiro, à riqueza. Buscai, pois, Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém. Nós vimos também que a volta de Jesus será visível, será audível. Ele vem com poder e grande glória. Ele não vem secretamente, ele não vem espiritualmente, mas vem pessoalmente te buscar e vem com todos os anjos do céu. Amém. Então, ninguém mais pode te enganar, porque se alguém disser que ele vem espiritualmente ou que ele já veio, é mentira. Ele virá. E a sua promessa é fiel. Hoje nós vamos ver quão próximo está da volta de Jesus. Deus fez a promessa que viria há 2000 anos já se passou e ele ainda não veio. Será que está próximo a volta de Jesus? Então feche seus olhos e vamos ler na Bíblia quão próximo ele está. Vamos orar. Querido Deus e Pai, mais uma vez te agradecemos por esse privilégio de abrir a Tua palavra e se alimentar dela. Fala ao nosso coração. Esse é o nosso desejo. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando você liga a TV ou você acessa a internet, o que mais tem é notícia ruim. Você tem a violência doméstica, filha que mata o pai e a mãe enquanto estão dormindo, mãe que faz o seu bebê morrer de overdose por causa das drogas, pais matando filhos, filhos matando pais, estupros de vulneráveis. A violência está tomando conta de toda a terra. Isso não é só questão do Brasil. O mundo inteiro é tragédias e atrás de tragédias. Eu me lembro em 2013, eu estava saindo de um culto JA e naquela época eu tinha uma moto. Eu peguei a avenida da cidade. Quando eu reparei que um senhor que estava na esquina, de repente ele virou assim assustado e olhou numa direção. Eu reduzi a moto e olhei assim também na mesma direção e vi que tinha uma moto caída na outra esquina. Eu voltei e virei para ver o que estava acontecendo.
Quando paro a moto, vejo um rapaz em chamas e as pessoas ali rapidamente tentando apagar o fogo, porque um carro que não era da cidade, não viu o pare, atravessou e o rapaz da moto bateu. E a moto parece que explodiu, ou saiu faísca, pegou fogo na jaqueta dele, o entregador, e ele entrou em chamas. E as pessoas tentaram apagar ali, conseguiram, mas ele foi internado, levado para São Paulo, capital. E eu quero dizer para vocês que essa é a realidade que nós vivemos. Esse é o mundo que nós vivemos. Tudo pode estar bem, e de repente o telefone pode tocar, e a tragédia está anunciada. E o que fica pior é que aquele jovem, 90 dias depois, ele veio a falecer. Esse é o mundo que a gente vive. Um mundo de pecados. Um mundo de pessoas que se afastou de Deus. E por isso, quanto mais a humanidade se afasta de Deus, mais coisas ruins têm acontecido. Esse é o mundo que a gente vive. Mas como nós vimos, Deus tem preparado algo melhor para os seus filhos. Deus tem nos preparado a vida eterna. Um mundo, um lugar que não tem morte, não tem pranto, não tem dor, não tem choro, não tem lágrimas. Um mundo perfeito, como era no Jardim do Éden. Como eu bem disse, nós estamos se preparando para esse grande dia, onde nós habitaremos para sempre com o Senhor. Eu quero lembrar-vos da promessa de Jesus, que Ele vai acabar com esse mal. Ele vai acabar com toda essa tragédia, quando Ele voltar. E nós vamos ver quão próximo está da sua vinda. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 24, verso 1. Nós vamos fazer a leitura. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Até aqui por enquanto. Então Jesus com seus discípulos sai do templo, e os discípulos vão mostrar para ele as construções do templo. Olha Jesus, olha o templo. O templo para eles era muito importante, porque era o centro da adoração de Israel. Foi Deus quem mandou construir um primeiro tabernáculo, um templo móvel, na época que o povo estava no deserto. Posteriormente, Salomão construiu o templo de Jerusalém, e era belíssimo, grandioso, e exaltava a glória de Deus. Havia Shekinah no Santíssimo, havia o lugar santo, havia o pátio, ali eram feitos sacrifícios às 9 da manhã e às 3 da tarde. Ali era o centro da adoração de Israel. E eu imagino os discípulos agora pasmos, impressionados com as palavras de Jesus, porque Jesus disse que ali não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubado. Jesus faz uma profecia a respeito do templo. Aquele templo tão sagrado, tão importante para eles, seria destruído. E isso aconteceu 40 anos mais tarde, no ano 70 depois de Cristo. Os romanos destruíram o templo. E a profecia que Jesus deu, de fato, aconteceu. O templo foi destruído. E como o ouro, ele incrustou nas rochas, até as pedras foram levadas pelos soldados romanos. O pouco do que restou, se você for em Jerusalém, você vai ver algumas coisas, como o Muro das Lamentações é um resto do Templo de Salomão. E na arqueologia eles aproveitam os alicerces, né? Então eles aproveitam os alicerces, e se você ver as camadas dos alicerces, vai ter ali parte que foi construção da época de Salomão. É incrível, né? Herodes depois, antes de Herodes, depois que o povo voltou de Babilônia, do cativeiro babilônico, eles reconstruíram o templo, porque o templo já tinha sido destruído anteriormente por Nabucodonosor. E após essa reconstrução, nos tempos de Herodes foram feitas novas reformas, e o templo para os discípulos era magnífico. E eles disseram: olha Jesus, olha o templo. Mas Jesus dá a profecia: ali seria derrubado.
Sabe que os discípulos associaram isso? Se o templo será derrubado, então será o fim do mundo. Por isso, no versículo 3, eles fazem duas perguntas para Jesus. Vamos ver as perguntas que eles fazem no versículo 3? No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas? É a primeira pergunta. A segunda: e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então a pergunta deles é dupla. Quando sucederão estas coisas? Quais coisas? A destruição do templo de Jerusalém. E depois também, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Por isso, na sequência do capítulo, Jesus vai dar a resposta a eles, associando a destruição do templo e também os sinais da sua vinda. Eu quero ver com você hoje alguns desses sinais. Olha comigo no versículo 29, o que está escrito na palavra do Senhor. A gente vai ver aqui sinais na atmosfera, sinais na natureza. O verso 29 diz assim: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Verso 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. No verso 29, a gente percebeu que Jesus dá 3 sinais aqui, e eles são o seguinte: o sol iria escurecer, a lua não daria sua claridade, e as estrelas cairiam do firmamento, as estrelas cairiam do céu. E depois disso, o que aconteceria? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. O texto que a gente leu ontem. Então Jesus voltaria. Essa mesma mensagem aqui é também dita no Apocalipse. E João, o autor do Apocalipse, ele dá também um adicional. Não fecha Mateus 24, mas vamos em Apocalipse capítulo 6, verso 12, para você perceber qual é o adicional e o cumprimento dessa profecia de Jesus. Capítulo 6, verso 12. A minha Bíblia diz assim: vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, como saco de crina, a lua toda como sangue, e as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Verso 14. E o céu se recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidas do seu lugar. Aqui é a descrição também da volta de Jesus. Perceba, assim como em Mateus 24, Apocalipse 6 também dá a mesma descrição, só que com um adicional, que é o terremoto. Então perceba a sequência. Primeiro o terremoto, depois o sol negro, a lua como sangue, e quarto, as estrelas caindo do firmamento. E a outra sequência, a volta de Jesus. Veja, no dia 1º de novembro de 1755, ocorreu, como é conhecido na história, o grande terremoto de Lisboa. Para alguns teólogos, ali indica-se o início do fim, o início do tempo do fim. Mas 1º de novembro de 1755, dia de Todos os Santos, um grande terremoto aconteceu em Portugal, as catedrais foram destruídas. Há estudos que um tsunami ocorreu na costa brasileira, no Nordeste. Eu já li artigos sobre esse assunto. E tanto que os filósofos da época, que havia dominância da igreja, a igreja de Roma, eles pensaram: onde está Deus? Começaram a se questionar cada vez mais. Já havia o questionamento sobre a autoridade da igreja, e começaram a se questionar ainda mais essa autoridade. E a questão
sobre a existência de Deus. 1º de novembro de 1755. E em 1780, nas datas de 19 de maio, pode pesquisar na internet, é conhecido como o Dia Escuro. Naquele dia, ao meio-dia, tudo ficou escuro. E não era um eclipse solar. As galinhas foram para o seu puleiro. As pessoas ficaram sem entender o que estava acontecendo. E há relatos que as pessoas não conseguiam enxergar a palma da sua mão à sua frente, de tão escuro que ficou. E naquela mesma noite, a lua apareceu vermelha, vermelha como sangue. Você sabe, o que as pessoas começaram a interpretar assim? O fim está se aproximando. Além disso, estamos ali em 1780, 18 anos depois, 1798, o maior líder de autoridade religiosa do mundo foi preso. O Papa Pio VI. Napoleão Bonaparte mandou seu general Berthier e ele prendeu o Papa. As pessoas ficaram assustadas. A guerra acontecendo na Europa. O rei de Portugal foge para o Brasil, fugindo de Napoleão Bonaparte. E em 1833, nós temos a queda das estrelas. Na verdade, eram meteoros, caindo na Terra. 1833. E a data de Guilherme Miller para a volta de Jesus era 1844. Você percebeu a mesma sequência da Bíblia? Aconteceu na história da humanidade. O grande terremoto em 1755, o dia escuro, 1780, a lua como sangue, também 1780. Em 1833, a queda das estrelas. O que na Bíblia disse que aconteceria depois? A volta de Jesus. Ou seja, existe mais algum sinal que está para acontecer? A gente vai ver isso, mas só precisamos e temos a certeza, precisamos entender que Jesus está voltando. Nós não estamos longe da volta de Jesus, mas estamos próximos. Podemos dizer que nós estamos no fim do tempo do fim. Volta em Mateus 24. Vamos ver mais sinais que Jesus nos deu. Verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Nós estamos falando sobre os sinais na natureza. E aqui fala sobre terremotos. Terremotos em vários lugares. Eu mencionei de 1755, mas todos os anos os terremotos têm acontecido. Em maior grau ou menor grau, sempre tem a notícia de um terremoto que tirou a vida de várias pessoas. Essas coisas estão acontecendo em nossos dias, inclusive a fome. Existe alimento para todas as pessoas. Existe, só que está concentrado em um lugar. Enquanto uns têm bastante alimento, em outras localidades há escassez de alimento. A distribuição é injusta. E a gente percebe a maldade da humanidade acontecendo. Se os governos se reunissem e quisessem resolver o problema da fome, há possibilidade de resolver. Só que eles não se reúnem. O pecado, a natureza pecaminosa, o afastamento de Deus, não faz com que isso aconteça, com que essa solução se resolva. Fica apenas no discurso, mas na prática nada é feito. E Jesus predisse que isso estaria acontecendo antes do seu retorno. Reino contra reino, nação contra nação, guerras. Não preciso nem falar, né? O século XX é considerado o mais sangrento da história. Primeira Guerra Mundial, a partir de 1914. Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Guerra do Golfo, Guerra do Vietnã, Guerra das Coreias, Guerra do Iraque. O tráfico, guerra do tráfico, guerras urbanas. O mundo, milhões de pessoas perderam a vida por conta da guerra. Recentemente, a guerra Rússia-Ucrânia e
lá em Israel, houve um cessar de fogo, mas a guerra é uma realidade dos nossos dias. E Jesus disse que isso estaria acontecendo antes da sua volta. Além disso, no versículo 4 e 5, vamos ler aí, versículo 4 e 5. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Veja, Jesus está nos avisando que antes do seu retorno, o ministério do engano estaria acontecendo. Um engano tão sutil que no verso 24 diria aqui que, se possível, enganaria até os eleitos ou os escolhidos. O inimigo criou um sistema de falsa adoração para prender as pessoas no erro. E tudo isso foi predito por Jesus, que falsos cristos, falsos profetas estariam enganando as pessoas. Tudo como meio de contrafação da verdade para prender as pessoas no erro. Mas Jesus disse no versículo 6, no final do versículo 6, que é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Irmãos, essas coisas, esses sinais estariam acontecendo, mas ainda não seria o fim. Mas tudo isso que nós estamos falando seria o princípio das dores. Aqui há alusão a uma mulher grávida, que quando começa o princípio das dores, ela começa a sentir as primeiras contrações. E essas contrações vão aumentando, vão se intensificando, e o tempo que ocorre uma e a outra vão se diminuindo até chegar no nascimento do bebê. Então esses sinais estariam acontecendo cada vez de forma mais intensa e até a volta de Jesus. Ainda não seria o fim. E no versículo 14, esse evangelho do reino seria pregado por todo mundo para testemunha a todas as nações, e então viria o fim. Irmãos, esses sinais estão acontecendo em nossos dias. Mas o evangelho de Deus, a verdade de Deus, precisa ser pregada em testemunho a todas as nações. E aí viria o fim. Existe um movimento mundial de pessoas, servas do Senhor, que estão se preparando para receber o Espírito Santo de Deus e pregar essa mensagem para toda a tribo, nação, língua e povo. E nós não podemos ficar de fora. É hora de nós tomarmos atitudes de, com nossos dons e talentos e com o auxílio e ajuda do Espírito Santo, pregarmos o Evangelho do Reino em nossa zona de influência, porque o Espírito Santo nos usando a igreja, imagine as coisas que nós poderíamos fazer, porque os discípulos, por meio do Espírito Santo, com um sermão de Pedro, 3.000 pessoas se converteram. E a igreja cresceu, o Evangelho foi pregado a todas as pessoas naquele tempo. Deus nos chama para fazer parte desse grande movimento. Deus nos chama para um compromisso com Deus, porque Jesus está voltando. E não é tempo de brincarmos de ser cristão. Não é tempo de brincarmos com a vida espiritual. É hora de deixarmos de sermos crianças no contexto espiritual e tornarmos adultos. Levarmos a vida cristã a sério. Não é tempo de brincadeira, irmãos. Jesus está voltando e com ele vem o galardão, e ele dará a cada um segundo as suas obras. Irmãos, a nossa vida é como uma neblina que passa e se dissipa. É um sopro. A nossa vida é curta. O que está te afastando de Jesus? É os vícios? É a sua indisponibilidade? É a televisão? É o celular? É alguém? O que está te prendendo a este mundo? O que precisa Jesus fazer para te libertar? O amor dele por você é demonstrado na cruz do Calvário. Como pode um Deus se tornar homem? Como pode um Deus te amar tanto a ponto de ser rejeitado, cuspido, humilhado, furado? Por amor a você, por amor de mim. É um grande amor. A gente não consegue compreender. Está disponível a você
a se apegar a esse Deus, a se aproximar de Jesus a cada manhã, nas suas orações, ao estudo da palavra de Deus. Deus te chama para um compromisso com Ele. Deus te chama para ser um cristão autêntico, verdadeiro, fiel. Deus te chama para compromisso, para santificação, para transformação, renovação, consagração. Deus está chamando um povo para se preparar para a volta dele. Havia uma história que aconteceu na época da monarquia. Um rei se apaixonou e o rei, antes do casamento, chamou a sua amada noiva para morar no castelo. E ele mandou uma carta para ela. Estou muito feliz de recebê-la aqui no castelo. E ela respondeu com um bilhete de volta, com vários pedidos. Olha, tá faltando isso, aquilo, precisa arrumar isso, precisa melhorar isso. Depois, por mais 3 vezes, o rei mandou cartas demonstrando seu amor e carinho pela sua noiva que estava ali no castelo. E ela, mais uma vez, respondeu com várias petições, vários pedidos ao rei. Então, o rei cancelou o casamento. E ela perguntou: por que você cancelou? Ele respondeu: porque você nunca disse que queria ficar comigo. Você apenas fez vários pedidos. Será que a nossa vida cristã está resumida a fazer pedidos a Deus? Será que nós caímos no mesmo erro dessa mulher que só fazia petições e não tinha uma entrega verdadeira ao rei? Ou, no nosso caso, não se entrega verdadeiramente a Deus? Deus demonstrou seu amor por você. Amém. E se o amor de Jesus, sua morte na cruz, não te motiva a ser um servo leal e fiel, nada desse planeta vai te fazer motivar. Então, meus irmãos, nessa manhã eu posso te dizer claramente que estamos próximos da volta de Jesus. E ele virá, como eu disse ontem, nas nuvens dos céus. Ele vem com poder e grande glória, vem com todos os anjos. Ele vem, ele está vindo. Amém. E você, meu irmão, eu apelo a você, se prepare para a volta de Jesus. Consagre-se pela manhã. Faça suas orações. Se alimente da palavra de Deus. Busque o Espírito Santo, peça. A gente que é ruim, e se um filho nosso pede uma coisa, a gente vai dar. Quanto mais Deus vai nos dar o seu Espírito se a gente pedir. Se nós batermos, as portas vão se abrir. Se nós procurarmos, nós iremos achar. Jesus vai nos ajudar. Ele vai enviar o Espírito Santo. E essa realidade aqui de Mateus 24, que diz que o Evangelho de Deus será pregado a todas as nações, então virá o fim, vai acontecer na minha geração, na nossa geração, para a honra e glória de Deus. Irmãos, muito em breve, nós vamos sair desse cativeiro. Uma vez eu assisti na televisão que uma moça tinha sido raptada, estava no cativeiro, e os sequestradores estavam ali pedindo para a família dar o dinheiro e tal, mas a polícia soube onde era o cativeiro. E a polícia, quando chega, ela chegou arrombando na porta, em bombas de efeito moral, e os sequestradores fugiram. Irmãos, nós estamos nesse momento num cativeiro. Esse mundo é como um cativeiro onde a maldade reina. Mas o nosso Senhor que vai nos resgatar, Ele está vindo para tirar você, para libertar você do mal, para libertar do pecado e da ausência do pecado. Deus vai nos transformar no dia da sua vinda, pela glorificação. Amém? Esse corpo que sente dor, esse corpo que sangra, ele não existirá mais, mas será um corpo glorificado, um novo corpo. Um corpo, irmãos, um corpo que pode viver eternamente com Deus.